Olá, seja muito bem-vindo aqui a esse canal, que é um canal principal meu aqui, que eu falo sobre outras coisas, né? Você que já me conhece, eu me chamo Luiz Miller, e aqui eu vou falar para você um negócio bem interessante, chama muita atenção, né? Que é justamente o tema ali, como você viu no título, né? Descubra rapidamente o que você gosta de fazer e arrume um jeito de ganhar dinheiro com isso. Eu me chamo Luiz Miller e, como falarei para você, sou um pesquisador, então... Dentro dessa temática, dentro desse vídeo, vamos esclarecer isso daí tudo. Então eu vou contextualizar aí. Bom, então eu primeiro me chamo Luiz Miller, sou por formação acadêmica, eu sou administrador de empresas, trabalho em algumas áreas aí, que é a área de marketing, trabalho também na área de gerenciamento de projetos, são as minhas especializações, também a minha área de filosofia e também empreendedorismo. Como você pode ver aí nos outros vídeos que estão aqui no canal, então inscreva-se aqui no canal e fique por dentro de todas essas coisas e dessa temática e do desenvolvimento dessa ideia, que eu acho que vai ser muito interessante para você, você não vai se arrepender, vai gostar muito. Então tá, esse sou eu, assim, basicamente a minha formação, não sou eu, né, olhando sobre o ponto de vista filosófico, mas é a minha formação, então é isso. Outra questão que é muito interessante é que, assim, ó, por exemplo, né, uma questão pessoal, eu desde muito cedo, eu tive muita atração pelo lance da leitura, desde muito pequeno, sempre gostei, já comecei lendo aqueles gibis, né, peguei gosto pela leitura, daí já na adolescência, em torno aí de uns 14, 15 anos mais ou menos, tive acesso assim, a algumas informações ligadas à filosofia. O primeiro filósofo que comecei a estudar foi o René Descartes, então é o filósofo do racionalismo, né? Então, interessante, né? E naquele momento aconteceram algumas situações, para você entender aonde eu quero chegar. Aconteceram algumas situações. A princípio, assim, o que eu me lembro, o que eu sempre recomendo às pessoas é que têm acesso assim, à filosofia, é começar com Descartes um pouquinho, entender um pouquinho, não precisa pegar as obras que são um pouco pesadas, né, ou as regras para a direção do espírito, ou o estudo do método, enfim, coisas desse tipo, mas pegar e entender o contexto da forma de pensamento, né, que ele quis transmitir, que é a questão do racionalismo, né. Depois também tive um pouquinho acesso com Spinoza, que já era a questão prática, né, o empirismo, né, a experiência e tal, né, David Hume também, e passou um determinado tempo, eu comecei a voltar na história dos filósofos e ter acesso a Platão, a Sócrates, a Pitágoras e vários filósofos antigos. Então realmente isso daí acabou tornando-se uma paixão para mim, essa questão da leitura e tentar entender como esses filósofos queriam transmitir as suas mensagens, as suas ideias. Então vem daí muita coisa, sabe? E tem muito a ver, você vai ver como o negócio é desse jeito que eu estou te falando mesmo. Passou um determinado tempo, eu não sei se poderíamos considerar, mas ele é um grande filósofo, né, um grande sábio, né, porque o filósofo é o amigo da sabedoria, segundo Pitágoras. Eu comecei a ter uma atração assim pela questão do Leonardo da Vinci, o tema Leonardo da Vinci. Comecei a procurar entender um pouquinho mais quem era essa figura tão emblemática, né, os seus feitos, os seus múltiplos talentos. Então comecei a pesquisar muito na vida dessa grande figura assim da humanidade, que realmente deve servir de um espelho para a gente, né? Porque ele era multifuncional, né? Tinha muitos e muitos talentos. Então ele conseguia, como muitos outros, acessar determinados campos metafísicos, vamos pôr assim, para extrair ideias daquilo e colocar em prática, que esse que é o lance, e aquilo transformou-se em genialidade e hoje é conhecido como um dos maiores gênios da humanidade, né? Então, quanto a isso não há discussão, né? Então era um multitarefas, era um realizador, muitas das obras ele realmente não conseguia acabar, mas era um realizador, dentro da medida do possível, do alcance que ele tinha lá. E dentro desse estudo que eu fiz a respeito de Leonardo da Vinci, foram vários livros lidos a respeito da biografia da vida de Leonardo da Vinci. Uma vez me chamou uma atenção uma frase, que é justamente o título disso aqui, né? Então, segundo consta no livro, nessa biografia, nessa história do Leonardo da Vinci, né, alguém foi ter ele tinha um ateliê lá na cidade dele, e alguém foi conversar com ele, né, e perguntar para ele como que ele fazia para montar as coisas e tal, e como é que
aconteceu isso tudo, né? E era muito difícil, imagina, naquela época, né? Século XVI, então era uma coisa complicadíssima, né? Muito pouco recurso, o pessoal não tinha acesso a praticamente nada, tudo tinha que ser mais ou menos autodidata, alguém te dava um direcionamento e você tinha que seguir, e ali você tinha que demonstrar o seu talento, e foi isso que Leonardo da Vinci fez. Então alguém chegou lá num determinado momento, que é um fato só, eu não lembro pontualmente quem foi, se foi um discípulo, foi alguém que fazia uma visita para ele, e ele falou assim: descubra o mais rapidamente o que você gosta de fazer e arranje um jeito de ganhar dinheiro com isso. Então está escrito lá no livro, certo? E essa frase me marcou muitos e muitos anos. Isso aí é a semente, na verdade, de uma questão empreendedora, certo? Então vou contar uma outra história para você agora. Imagine aí, basicamente as pessoas moram hoje em dia em cidades, né, e tal, e eu quero dizer com isso que existe uma infraestrutura no que tange o ensinamento, né, a escola, você tem a pré-escola, tem o período normal, se eu errar algum nome, né, tem o ginásio, hoje é o ensino médio, esse tipo de coisa. Existem as faculdades hoje, existe um boom muito grande, né, de faculdades, universidades particulares e as públicas, enfim. Então, dentro de determinados critérios, existe facilidade de estudo. Então, você consegue mais ou menos ter infelizmente, não é toda a população que consegue ter acesso por inúmeros problemas que existem, né? Mas existe hoje uma formação mais facilitada, vamos dizer assim, né? Você consegue se formar com mais facilidade, consegue buscar informações e que essas informações tenham um contexto prático na sua vida. Então é isso realmente que acontece com a questão do conhecimento. Você tem que conhecer, como eu digo, você tem que ter acesso à informação, né? Entender, compreender e fazer com que isso faça parte de sua natureza. A partir do momento que essa informação faz parte da sua natureza, você consegue alavancar. A informação vira você vira a informação, existe um alinhamento e ali você consegue emanar, como seria o termo correto, a informação. Então, é isso que eu estou te falando. Então, é esse lance aí. Vai acompanhando, inscreva-se aqui, como eu falei, porque a gente vai desenvolvendo os vídeos na medida dessas ideias. Então, a pessoa chegou lá e falou com o Leonardo da Vinci e ele falou assim, né? Descubra o mais rapidamente o que você gosta de fazer, arrume um jeito de ganhar dinheiro com isso. Então, é basicamente esse lance, né? As pessoas têm a formação, certo? Como eu contei a historinha da formação, e daí você se formou lá, um exemplo, né? A pessoa estudou, fez uma graduação, por exemplo, de direito, exerce sua profissão, mas ela tem um hobby que ela adora, que é marcenaria. Então ela chega às vezes à noite em casa, tem um pequeno ateliê, e assim ela consegue desenvolver alguns trabalhos manuais, mas ela chega mais ou menos à conclusão que, pô, eu podia receber por isso, né? Porque eu não consigo fazer em escala industrial, né? Porque é um trabalho artesanal, vamos pôr assim, mas eu poderia receber por isso. Então é isso, se você se enquadra nesse perfil, que você trabalha em outra coisa, certo? Você tem uma outra profissão, por exemplo, mas você tem uma paixão, e ela pode ser qualquer paixão que você possa imaginar. Pode ser ser músico, tocar um instrumento musical, cuidar de plantas, artes plásticas, decoração, enfim, o que você gosta, né? A intenção é você descobrir o seu hobby, né? O que assim te motiva, né? Que o hobby é uma coisa que a gente faz por amor, mas vamos pegar essa paixão, essa estrutura, que é uma coisa que você gosta, e já transformar em rentabilidade. Então é nisso que eu vou tratar nesse canal. Então vai acompanhando os próximos vídeos aí que a gente vai destrinchando essa ideia, e eu garanto que você não vai se arrepender. Beleza? Te espero no meu próximo vídeo. Um forte abraço!